Efeito borboleta é um termo que se refere à dependência sensível às condições iniciais dentro da teoria do caos. Esse efeito foi analisado pela primeira vez em 1963 por Edward Lorenz. Hoje nós falaremos sobre os 5 efeitos borboleta que mudaram a história do mundo. Quer saber mais? Primeiro, curta esse vídeo e se inscreva no canal, tá bom? Vamos lá? Meu nome é Boco. Você, sempre bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 5. O presidente soberbo. Tudo indica que a Guerra do Vietnã foi causada graças a uma ignorada que o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, deu. Em 1919, ele recebeu uma carta de um jovem socialista pedindo para encontrar-se com ele. Como Wilson tinha uma agenda muito cheia, ele resolveu desconsiderar o pedido e assim aconteceram vários movimentos que levaram à guerra. O jovem ignorado era Ho Chi Minh, que na época era aberto às ideias diferentes que estava atrás da independência do Vietnã. Sua inspiração foi a Declaração da Independência Americana. Minh esperava que o presidente simpatizaria com a situação do país e o ajudaria a ganhar a tão sonhada independência. Com a rejeição, ele se desiludiu com a América do Norte e foi então para a União Soviética estudar o marxismo, reunindo-se com Trotsky e Stalin, tornando-se assim comunista. Quando o Vietnã finalmente ganhou a liberdade da França, Ho Chi Minh levou os comunistas para dividir o país pela metade. A guerra poderia nunca ter acontecido se Woodrow não tivesse ignorado o pedido do jovem. Número 4. A gagueira da Fox News. Se você já viu o filme O Discurso do Rei, sabe que a história se trata de um fonoaudiólogo que ajuda o rei George VI a superar sua gagueira, sendo assim o maior marco que ele teve em sua vida. Mas, na verdade, sem saber, ele fez outra coisa importante. Mudou a política americana, deixando-a mais moderna. Antes de trabalhar para a monarquia, o fonoaudiólogo Lionel Logg estava ajudando a um repórter principiante chamado Keith Murdoch a perder a sua gagueira. Graças a Logg, ele teve a sua carreira elevada e se tornou o magnata dos jornais. Quando Keith morreu, passou a sua companhia para seu filho, Rupert Murdoch, que acabou criando a News Corporation, surgindo assim a Fox News. A Fox mudou a maneira de como os americanos pensam. De acordo com uma pesquisa, 8% das pessoas que assistem a Fox News mudaram de democrata para republicano. Por causa disso, seu apelido se tornou o jogador mais importante das eleições americanas. Número 3. A falta do GPS causou a Segunda Guerra. Esse pode ser um dos maiores efeitos borboleta da história do mundo e nada disso teria acontecido se o motorista tivesse conferido o mapa antes de prosseguir uma viagem. O arquiduque da Áustria, Franz Ferdinand, estava tendo o pior dia da sua vida. Todos os lugares em que ele visitava tinha alguém que tentava matá-lo. Em Sarajevo, uma bomba explodiu perto dele, mas ele saiu com vida. Entretanto, alguns de seus acompanhantes foram parar no hospital. Diante do fato, ele deveria ter entendido o sinal de que tinha que ir embora, mas ao invés disso, decidiu ir visitar os seus amigos feridos. O que houve foi que seu motorista não conhecia bem a rota. Fez uma volta errada e acabou indo para o lado onde havia mais pessoas que queriam o arquiduque morto. Foi então que Gavrilo Príncipe atravessou a multidão para conseguir finalmente executar o seu plano de matar Ferdinand. E, na hora certa, soltou o tiro que todo mundo ouviu e finalizou a vida do arquiduque naquele momento, sendo assim o estopim da Primeira Guerra Mundial. Número 2. A morte de um cachorro. O terrorismo moderno foi causado graças à morte de um cachorro e um menininho de 13 anos que decidiu se vingar de seu melhor amigo. Charles Hazard, um vereador do Texas, estava exausto do cachorro do vizinho, sempre fazendo xixi em seu quintal e em suas flores preferidas. Então, ele resolveu cuidar disso, misturando pedaços de vidro na comida do cachorro, assassinando assim o animal.
O que ele não sabia é que isso mudaria a história do mundo. O dono do cachorro era Charles Wilson, que com uma promessa de vingança resolveu contar para todos o que o vereador tinha feito quando ele decidiu tentar a reeleição, fazendo Charles perder o seu cargo. Esse acontecimento inspirou Wilson a se tornar político. Foi então que ele se tornou um representante do Congresso. E quando houve a guerra soviética afegã, mudou a história. Com sua campanha para ter ajuda americana para os afegãos, conseguiu lançadores de foguetes, ganhando a guerra a favor dos afegãos. Assim, foram formados a Al-Qaeda e o Talibã. Com isso, Osama Bin Laden conseguiu fazer o maior ataque terrorista da história. Efeito borboleta. Número 1. A misericórdia do Holocausto. Por causa da misericórdia de Henry Tundy, que estava lutando pelo exército britânico na França de poupar a vida de um homem em uma guerra, 60 milhões de pessoas morreram. Henry estava lutando na captura de Marcoing. Os alemães estavam começando a ceder, fugindo e entregando o terreno até que um deles entrou na mira dele. Tundy apontou sua arma, mas viu que o alemão já estava ferido e lutando por sua vida. Foi então que ele não conseguiu puxar o gatilho. O germânico agradeceu e foi embora. Sua boa aparência e seu carisma fez com que Tundy aparecesse em um cartaz de propaganda 20 anos depois, e esse pôster foi parar na casa de uma pessoa que ninguém esperava: Adolf Hitler. Quando Hitler foi visitado por Neville Chamberlain e viu o cartaz, perguntou por que ele tinha um pôster britânico em sua sala. Em resposta, ele informou que Tundy foi o homem que poupou a sua vida. Essa história é incrível e muitas pessoas duvidam. Mas depois de alguns anos, o Green Howard's Museum encontrou provas. Uma carta do assistente de Hitler agradecendo pelo envio do pôster, ou seja, Tundy contribuiu para a Segunda Guerra Mundial. Podemos ver que pequenas coisas que fizemos ou vamos fazer podem influenciar o futuro da humanidade. Quem diria que a mudança de uma rota poderia resultar na Primeira Guerra Mundial? Ou que a morte de um cachorro ajudaria o terrorismo moderno? Conta aí pra gente o que você achou dos fatos de hoje e se tem algum que nós não citamos, mas que seria legal falar. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Eu tô ficando por aqui. Um grande abraço para você, até a próxima.